A confusão entre o povo corporativo e as corporações é algo muito comum no Fragile Empires. Vem comigo para você compreender a diferença entre a corporação e os corp. A corporação, antes de mais nada, ela é um negócio. Quando Vix, o retalhador sorridente, fundou a corporação, ele não pensou em uma identidade étnica, cultural, nem na composição da corporação em si. Ele simplesmente determinou que todos aqueles dentro do ecossistema desse grande negócio chamado corporação seriam considerados corporativos. O termo corp, ele se refere normalmente a um vargatiano que está inserido dentro da cultura corporativa. Em termos de espécie, todos são vargatianos, mas nem todo vargatiano pertence a corp, embora todos os corp sejam vargatianos. E aqui entra um ponto bastante interessante. Para os corp, se você é um legião e está dentro da política corporativa, vive dentro da sociedade corporativa, você também é um corp. E isso se estende para qualquer outra espécie que viva de acordo com as regras da corporação como um todo. As regras da sociedade corp, elas estão contidas dentro da chamada lei regulatória. Aqui a gente tem um conjunto de regras que seriam equivalentes meio que a Código Penal, Código Civil e etc e tal, porém ela tem um caráter muito mais de soft law do que de uma lei punitiva com todos os aspectos legais que a gente conhece hoje, com todas as ideias por trás do que faz uma lei ser uma lei. Dentro da corporação, tudo e todos são considerados ativos e são considerados fontes de lucro. Então, todas as formas de aplicação dessa lei regulatória, elas são baseadas num caráter indenizatório. Então, as ações, sejam crimes mais simples, como furto, até assassinato e outros crimes considerados na nossa realidade como crimes hediondos, todos eles são tratados como prejuízo para alguém. Então, tudo vai ser resolvido com base em uma indenização. Notem que essa lógica ela é um tanto quanto amoral para os nossos padrões atuais, porém, levando em conta que a sociedade da corporação ela foi fundada por um senhor da guerra, seguido por outros senhores da guerra, é plenamente compreensível que dentro dessa ficção as coisas tenham se desdobrado para esse lado. Uma curiosidade a ser trazida: quando a indenização ela é muito alta a ponto do infrator não conseguir pagar por essa indenização, ele vai prestar serviços compulsórios para essa corporação que ele causou prejuízo até que essa dívida seja saldada. E sim, isso é muito parecido com escravidão. Ainda nesse contexto de penas e punições, cabe falar que prisão não existe na corp. Porém, certos contratos indenizatórios eles têm um caráter muito parecido com o de prisão e prisão com trabalho forçado. Então você não vai encontrar uma penitenciária corp, mas provavelmente existe em algum lugar uma instalação do consórcio minerador DRY especializada em receber contratos de pessoas que vão trabalhar para pagar dívida por 10, 20, 30 anos em condições extremamente insalubres e vigiados por supervisores completamente antipáticos a eles. E se você pensa que fugir é uma opção para dar um calote nessas multas da lei regulatória, bom, você está enganado. Se você desaparecer, você tem a sua multa convertida numa recompensa estilo procura-se vivo ou morto. O total dessa recompensa é dividido meio a meio, onde metade vai para o caçador de recompensas e a outra metade vai para quem você deveria pagar, seja uma pessoa, seja uma corporação. Todas as taxas e todos os custos são debitados, obviamente, do beneficiário. E um detalhe, normalmente o cálculo dessa recompensa é o dobro da sua multa. O conselho de administração é a coisa mais próxima de um governo que a corporação pode vir a ter.
Formado pelos diretores das 10 maiores empresas que compõem a corporação, o Conselho de Administração se reúne a cada 3 meses, salvo as exceções das sessões emergenciais, e quando se reúne, ele delibera sobre os ajustes da lei regulatória e as relações externas da corporação. Na base da pirâmide que compõe o CAD, a gente tem Jonas Sol, da Celeste Participações. Basicamente é uma empresa de aeronaves, sejam elas planetárias ou extraplanetárias, governada por um cara um tanto quanto excêntrico. E segundo as más línguas, era um senhor da guerra, rival de Vix, o Retalhador Sorridente, e que depois da migração da Corp para o sistema Raven, se tornou outra pessoa através de um contrato com os Nephilim que meio que modificaram bastante a sua estrutura genética e a sua aparência, e esse cara aparentemente não envelhece. O assento número 9 do Conselho de Administração é ocupado pela peculiar Darcy Octanto, da empresa Octanto. Apontada por muitos como um acidente corporativo, como uma pessoa fútil, tola, insípida e vários outros adjetivos bastante pejorativos, Darcy Octanto não liga para que as pessoas falam dela. Basicamente, ela liga que as pessoas falem dela. Isso é o que ela quer. Darcy é a socialite mais socialite de todas as Socialites Corp. Ela é uma diva e ela atrai as atenções para ela e para sua empresa aonde quer que ela esteja. Além de ser considerada o vetor da moda e dos modos Corp, a Octanto ela também controla grande parte da comunicação de massa, principalmente dentro do nicho do entretenimento da corporação. E isso torna a Octanto uma força cada vez mais relevante dentro da corporação, porque quando o assunto é comunicação de massa, de fácil acesso e fácil assimilação, ninguém é melhor do que a Octanto nisso. Importante dizer também que a Octanto tem um respaldo muito grande dentro do Conselho de Administração, porque todas as outras empresas do Conselho já recorreram a Octanto mais de uma vez para tratar da sua imagem pública e da sua relação com o público, principalmente o conglomerado Conta Corpus. A 8ª cadeira do Conselho de Administração é ocupada por ninguém menos que Bronwyn Castiglione, conhecida como Mama Corp. Essa simpática senhora, ela é diretora do Banco Sorridente, o maior banco da corporação, e já ocupou a cadeira de número 3. Porém, devido a vários reveses e profundas críticas à sua política de aumento de filhos, que é uma política onde as empresas financiam os filhos dos corporativos em seus estudos e formação, em troca dessas pessoas colocarem o nome da empresa em seus sobrenomes e trabalharem por pelo menos 10 anos para as empresas. Bom, essa política ela foi um ponto bastante controverso dentro da corporação como um todo, porque a origem disso tem 2 pontos. O primeiro era o risco da extinção por falta de filhos que os Vargate estavam passando, e o segundo deles tem a ver com a identidade cultural da Corp, normalmente inexistente, porém Mama Corp é um dos poucos corps proeminentes e líderes que tem a ideia de formar uma identidade cultural da corporação como um todo para garantir a perpetuação da sua espécie, literalmente. Com todos os altos e baixos e críticas às suas políticas, além da sua idade avançada, é dito a boca pequena pelos corredores que o tempo de Bronwyn como líder do Banco Sorridente está acabando, e que se ela não reverter os resultados ruins em breve, ela vai ser substituída por bem ou por mal. E uma curiosidade sobre ela é que o fato dela ter 12 filhos dá para ela um renome bastante interessante entre os Cautoranos, sendo uma das poucas lideranças Corp que tem um diálogo facilitado com a liderança Cautorana devido à sua grande valorização da família. Ocupando o 7º assento
e sendo considerado literalmente o ponto de equilíbrio de todo o conselho de administração, nós temos Roland Bradford, da Bradford Investimentos. Enquanto a sua empresa é uma espécie de think tank, sendo responsável pelas maiores tecnologias de formação de novas empresas, Roland atua como o principal negociador político interespécies de toda a corporação. Então, graças à grande habilidade negocial de Roland e à especialização da sua empresa, ele tem grande acesso a todas as áreas dominadas ou com alguma influência da corporação e tem acesso também a todos os outros povos. Um ponto interessante é que o próprio Roland é uma figura um pouco estranha, para não dizer excêntrico. Ele vive em uma grande mansão dentro da estação espacial de Alabastro e ele não tem nenhuma companhia orgânica. Em sua casa, ele é assessorado apenas por robôs e inteligências artificiais. A cadeira de número 6 do Conselho de Administração é ocupada pelo genocrata Nephilim Chrysaklor. Uma figura alta, com vários tentáculos e uma voz sibilante, ele se destaca principalmente por ser o único não vargatiano dentro do Conselho de Administração. Chrysaklor é apontado como uma espécie de agente infiltrado do Devilwitch dentro do Conselho de Administração, mas ele já deu várias demonstrações de lealdade ao Conselho de Administração e dizem que é mais provável que o Jonas Sol seja esse agente Nephilim do que o próprio Chrysaklor, e também por ser a prova de que a corporação aceita a todos, não só aos Vargatianos. A corporação Carne é muito importante tanto dentro da indústria medicinal, tanto por causa da sua produção dos drones orgânicos Carne. Inaugurando o top 5 do Conselho de Administração, temos o terrível Edgar Dry, do consórcio minerador Dry. Basicamente, o consórcio é o maior responsável pela produção mineral de toda a corporação. São bilhões e bilhões de minério bruto para tudo quanto é lado para quem é que precise e possa pagar. Porém, muito além disso, o consórcio ele tem uma atuação meio que penitenciária. Penitenciária. As estações de exploração mais longínquas, elas abrigam trabalhadores que estão servindo sob contratos para pagamentos de dívidas em turnos muito longos em condições para lá de ruins. Essas instalações recentemente têm sido palcos de revoltas e vários problemas, porém Edgar não chegou onde chegou sendo bonzinho e passando a mão na cabeça de ninguém. Ele é o capataz mais temido e um dos mais poderosos e influentes, inclusive tendo um dos poderios militares mais incríveis dentro da corporação como um todo. E sim, ele vai lançar a mão de tudo isso para manter a galera subjugada e manter a corporação abastecida de todos os minérios. Afinal, o consórcio minerador Dry não falha. A quarta cadeira do Conselho de Administração é ocupada por Blair Trilha, da empresa Cura. Basicamente, a empresa Cura tem toda cura para todo mal. Eles explodiram há 6 anos como responsáveis por curar toda e qualquer doença, moléstia, vírus, ou seja lá o que for que aconteça em qualquer lugar onde a corporação esteja. Sempre com medicações que agem de forma rápida e efetiva, essa empresa se tornou rapidamente o centro das atenções no quesito de melhorias pessoais para desenvolvimento. A própria CEO, a Blair, ela é uma figura também considerada uma socialite, uma diva, dotada de um grande magnetismo pessoal e grandes habilidades negociais e de relacionamento com seu público. E existem boatos de que todas as drogas extremamente populares, sejam elas legais ou ilegais, são fabricadas pela Cura. Inaugurando o top 3 do Conselho de Administração, temos Conroy 2 Toques Conta Corpus, do conglomerado Conta Corpus. Se a corporação tem algo parecido com um exército, esse algo é o conglomerado Conta Corpus, que é a empresa especializada em seguros e em segurança. Sob a gestão de Conroy, o conglomerado conseguiu entrar para o CAD e alçar uma das maiores posições dentro do Conselho de Administração.
Ele é um soldado experiente, um rastreador eficaz, um excelente diplomata e tem ótimas relações com a Legião. E mais recentemente, sob a gestão de Conroy, o conglomerado começou a investir na produção de tecnologia bélica autoral. Então, nesse momento, eles são praticamente um exército com autonomia empresarial, com excelentes relações com a Legião e que prestam um serviço apreciado por todos os outros membros do Conselho de Administração, talvez com a exceção do Edgar Dry, que dizem que está tentando rivalizar com o conglomerado em termos de poderio militar. Inaugurando o top 2 do Conselho de Administração, temos Keaton Ark, das Fundações Ark. Basicamente, esse senhor é o líder da empresa de construção mais poderosa de toda a corporação, inclusive dominando técnicas que vieram de tecnologia humana e sendo responsáveis pela construção das principais estações espaciais, sobretudo Alabastro 1, 2 e 3, e dos portais de salto, principalmente Raven Kasuf, e sendo responsáveis por reconstruir o portal de salto Var Haven. Keaton hoje é considerado um velho amargurado e que teve a vida prolongada por vários procedimentos invasivos e tecnologias esquisitas. Dizem que a ARC está sendo administrada secretamente por 3 gerentes regionais. Também dizem que caso o Keaton venha a morrer ou se afastar sem apontar o seu sucessor, esses 3 aspirantes a CEO vão provocar uma verdadeira guerra civil dentro da empresa, e essa guerra civil tem potencial para afetar profundamente todas as outras empresas da corporação. Ocupando a cadeira de número 1 no Conselho de Administração, nós temos Maxwell Brightstar, da Pináculo Combustíveis. A Pináculo é a maior empresa de combustíveis de todo o espaço conhecido e é também a principal fornecedora de combustível para toda e qualquer unidade, empresa, ou seja lá o que for, que tenha uma nave. Basicamente, se você tem um veículo e precisa de combustível, você está comprando da Pináculo, direta ou indiretamente. Maxwell Brightstar é uma figura bastante controversa e muito popular. Ele chegou ao poder após orquestrar o assassinato da antiga CEO da empresa, Jane Pináculo, e também, antes disso, ele expôs tanto toda a corrupção de Jane como todas as suas falhas financeiras e administrativas. Assim que ele assumiu o controle da Pináculo, ele teve uma série de atitudes consideradas temerárias, ousadas e até insanas, mas o fato é, em um ano da sua gestão, o faturamento da empresa aumentou exponencialmente e os lucros aumentaram cerca de 67%. O grande problema que Maxwell tem para tratar neste momento é a relação dele com o Keaton Ark. Keaton era um amigo próximo de Jane Pináculo e eles eram membros originais do Conselho de Administração e amigos desde os tempos do planeta Varsphere. Agora Keaton está sem a sua amiga, está perdendo a sua empresa e está cedendo tanto a seus instintos antigos de senhor de guerra, tanto à amargura da sua velhice. Então pode ser que em algum momento Keaton declare guerra contra a Pináculo Combustíveis, lançando mão de todos os poderosos recursos da Fundações Ark. E essa guerra pode literalmente implodir completamente a corporação. Notem que existem infinitas outras empresas dentro desse universo da corporação. Porém, todas elas são ligadas de uma forma direta ou indireta a uma dessas 10 que foram apresentadas aqui hoje. Notem também que cada um dos CEOs apresentados aqui se conectam a pelo menos uma das outras espécies do Fraged, seja por atos, por convicções ou por relações diretas mesmo. Então, quando você observa isso com calma, você nota que a corporação ela é uma espécie de eixo narrativo dentro do universo do Fraged, tanto pela sua semelhança com a nossa sociedade. Se você pegar a nossa sociedade, aplicar a lógica de distopia de um cyberpunk e realocar ela para o espaço,
Você chega na corporação, pelo menos essa é a minha percepção sobre a corporação. Além disso, a corporação tem uma relação muito intensa com todas as outras espécies que estão no sistema conhecido do Fraged. Então, a corporação realmente acaba por movimentar todo o cenário. E aí eu pergunto para você, o que faz você gostar da corporação e como você utilizaria das empresas, do conselho de administração e dos seus empresários chefes para construir aventuras que tragam essas relações interespécie como algo realmente importante na sua trama. Não deixem de seguir o Contar e Mestrar, de seguir a Macaco do Mal que está trazendo o Fraged Empires para o Brasil e nos vemos na próxima semana em mais uma Fraged Academy BR.